Ok, então a partir desse momento, a aula está sendo gravada. Se algum aluno puder me confirmar que os slides estão bem visíveis e o apontador a laser aqui também está visível. Dá para ver sim, senhor. Tá bem, então, obrigado. Então, hoje a gente começa com os princípios aditivo e multiplicativo, né? São dois princípios de contagem. E eles são os iniciais, eles são básicos. E a partir desses dois princípios, a gente consegue construir os próximos raciocínios na área de análise combinatória e contagem. Então, a gente vai desenvolver algumas ideias e técnicas iniciais, básicas, para alguns problemas bem iniciais, bem básicos de contagem, né? E vamos aprender também a pegar um problema de contagem e tentar reduzir a problemas menores, de forma a facilitar o nosso raciocínio. Então, a gente vai usar essa técnica de reduzir um problema grande a vários problemas pequenos, usando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Então, a gente vai ver que no dia a dia a gente se depara com problemas de contagem. Não é uma mera, né, digamos assim, calculeira, né? Fazer uns cálculos para ver quanto que eu tenho de saldo. Para isso a gente já tem a calculadora, né? Algumas pessoas com um pouco mais de habilidade com números conseguem fazer cálculos grandes na cabeça, né? E todo mundo tem uma certa noção de quantidade. Então, por exemplo, se a gente diz, olha, o nosso chefe diz, olha, eu estou dando um aumento de 15% nessa sua promoção. Então, 15% a gente sabe mais ou menos a ideia de quanto aquilo significa, né? E se quiser fazer um valor exato, a gente usa uma calculadora. Mas eu não me refiro a cálculos assim, envolvendo adições, subtrações. Eu me refiro a raciocínios abstratos, onde a gente precisa contar coisas, né? Principalmente quando desenvolvemos algumas aplicações, né, alguns sistemas, a gente precisa saber de quantas maneiras, né, eu consigo resolver um problema, de quantas formas eu posso construir uma solução. E aí a gente depara naturalmente com esses problemas de contagem. Isso vai envolver um pouco da primeira parte da nossa disciplina, né, que é conjuntos. A gente pode formalizar esses problemas de contagem pensando em conjuntos. Eu vou fazer uma associação em alguns exemplos aqui, tá? E a gente quer saber contar os elementos de um conjunto sem ter que enumerar os elementos. Por exemplo, de quantas maneiras eu posso, né, construir uma solução desse tipo? Então, eu penso nos conjuntos envolvidos e faço um raciocínio meramente para contar e não para enumerar todas as soluções, para ter uma ideia da ordem de grandeza, né, ou até o número exato da minha contagem. E como eu havia falado, a gente, antes de entrar em coisas mais sofisticadas, como permutações, combinações, arranjos e etc., nós vamos usar os princípios aditivo e multiplicativo inicialmente, porque eles são a base desses outros desenvolvimentos. Vamos começar com um exemplo, né? Nada melhor do que começar com um exemplo.
Então, vamos olhar para esse exemplo 1. Dados 4 livros distintos de matemática, M1, M2, M3 e M4, e 3 livros distintos de português, P1, P2 e P3, de quantas maneiras eu posso escolher? Opção A, um livro qualquer, ou de matemática ou de português. E opção B, 2 livros, sendo que um tem que ser de matemática e o outro tem que ser de português. Então, como a gente vai verificar, o item A usa o princípio aditivo e o item B vai usar o princípio multiplicativo. Então, vamos para o item A. Então, eu tenho 4 livros de matemática e 3 títulos de português. De quantas maneiras eu posso escolher um livro qualquer? Então, o livro de matemática ele pode ser escolhido de 4 maneiras. Livro M1, ou M2, ou M3, ou M4. O de português pode ser escolhido de 3 maneiras, P1, P2 ou P3. E aí eu tenho, então, um conjunto de livros que é a união dos livros de matemática e o conjunto dos livros de português, sendo que são conjuntos disjuntos. Então, eu tenho um conjunto com 4 elementos e um conjunto com 3 elementos. Fazendo a união desses conjuntos, eu vou ter um conjunto com 7 elementos. Então, um livro qualquer pode ser retirado desse conjunto de 7 modos diferentes. Eu posso escolher qualquer um desses 7. Então, eu somo 4 mais 3 igual a 7. Esse é o princípio aditivo. Eu tenho 2 conjuntos, eles são disjuntos, e eu quero escolher um elemento de qualquer um desses 2 conjuntos. Então, eu vou somar o número de elementos do primeiro conjunto com o número de elementos do segundo conjunto, e isso vai me dar 7. Okay? Então, eu tenho 7 possibilidades de escolher um livro. É como se eu fosse na livraria, eu tenho dinheiro para comprar apenas um livro. Não tenho dinheiro para comprar 2 livros. E eu posso comprar de matemática ou português, mas eu só tenho dinheiro para comprar um. Tenho 4 opções para matemática e 3 para português. Então, eu tenho 7 opções, porque eu só vou comprar um livro. Mas suponha que agora eu tenho dinheiro para comprar, né, 2 livros. Vamos então para o item B. Esse slide anterior ele explica novamente o que eu já falei. Tenho dinheiro para comprar 2 livros, então eu posso comprar um de matemática e um de português. De quantas formas eu posso fazer isso? Aqui meus 2 conjuntos A e B. Tá? Se eu comprar o livro de matemática 1, eu tenho 3 opções para minha segunda escolha. Confere, porque eu vou comprar 2 livros, um de matemática e um de português. Dado que eu já escolhi o de matemática, se for o M1, ainda tenho 3 opções de livros de português. Mesma coisa para o M2. Mesma coisa para o livro 3. E mesma coisa para o livro 4 de matemática. Tá? Então, de quantas formas eu posso comprar esses livros? Então, eu estou vendo aqui, eu posso comprar o M1 e o P1, o M1 e o P2, o M1 e o P3, o M2 e o P1, o M2 e o P2, o M2 e o P3, e assim por diante. Então, de quantas maneiras nós estamos vendo aqui? 12 maneiras. 12 maneiras diferentes. Tá? Então, para cada livro de matemática, eu tenho 3 maneiras de escolher os livros de português. Então, como eu tenho 4 maneiras de escolher os livros de matemática, e para cada uma delas eu tenho 3 opções de português, então, 3 vezes 4, 12, ou 4 vezes 3. Para cada livro de matemática, que são 4, tenho 3 opções de português. Isso vai me dar 12 maneiras de eu sair da loja
com 2 livros. Ok? Ficou alguma dúvida sobre esse exemplo número 1? Tá tranquilo, pessoal? Então vamos começar a elaborar mais esses exemplos. Um exemplo parecido. Eu vou a uma papelaria para comprar lapiseira e borracha. Então, nessa papelaria, há 7 tipos diferentes de lapiseiras e 5 tipos diferentes de borrachas. Então, a mesma coisa. Se o dinheiro de Maria só dá para comprar um item, ou uma lapiseira, ou uma borracha, de quantas maneiras diferentes ela pode fazer isso? 7 lapiseiras é o primeiro conjunto, 5 borrachas é o segundo conjunto. Tenho 7 maneiras de comprar uma lapiseira e 5 maneiras de comprar uma borracha. Então, o número de maneiras de escolher um item, usando o princípio aditivo, é 12 maneiras, porque eu só vou comprar um desses 12 itens. Ok? Então, esse slide resume esse raciocínio. 12 possibilidades diferentes de comprar ou uma lapiseira ou uma borracha, mas não ambas. Se eu tiver dinheiro para comprar 2 itens, sendo que eu quero uma lapiseira e uma borracha, novamente eu vou usar o mesmo raciocínio dos livros de matemática e português. Agora, pessoal, eu posso me estender um pouco mais e ver que eu posso formar pares. A lapiseira 1 com a borracha 1, primeiro par. A lapiseira 1 com a borracha 2, segundo par. E assim vou indo. A lapiseira 7 com a borracha 1, e vou andando até a lapiseira 7 com a borracha 5. Então, quantos pares diferentes eu posso fazer? Eu posso fazer 35 pares. Né, aí eu estou explicitando todos os pares possíveis, lapiseira, borracha. Né? Isso vai me dar 5 borrachas para a primeira lapiseira, 5 para a segunda. Então, vai ficar uma parcela aqui, uma soma com 7 parcelas, que vai dar 5 vezes 7, 35. Tá? Resumindo, tenho 7 vezes 5 maneiras diferentes de comprar uma lapiseira e uma borracha. Ok? Então, indo para a parte abstrata, princípio aditivo para 2 conjuntos. Se eu tenho A e B, 2 conjuntos disjuntos, que têm interseção vazia, então o número de elementos da união é o número de elementos do primeiro mais o número de elementos do segundo. Usando a notação NA, número de elementos de A, eu também posso representar com A entre 2 barras verticais. Então, eu também posso representar o número de elementos da união A, união B, dessa forma aqui, que é o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Então, voltando ao exemplo dos livros, o primeiro conjunto tem 4 elementos, o segundo tem 3, certo? A interseção deles é vazia, tá? Nenhum livro de matemática é de português e vice-versa. Então, aqui os tamanhos dos conjuntos. Então, pelo princípio aditivo, o número de elementos na união vai ser a soma dos números de elementos em cada conjunto, que vai dar 7 maneiras diferentes. Mesma coisa as lapiseiras e borrachas, só que aqui eu tenho um conjunto com 7 elementos e aqui um outro com 5 elementos. E o princípio multiplicativo é o de formar pares, como eu já expliquei no exemplo da lapiseira e da borracha. Então, aqui vai entrar um conceito chamado produto cartesiano. Então, suponha que A é o conjunto de lapiseiras e B é o conjunto de borrachas. Então, eu posso formar pares A, B, onde A é uma lapiseira e B é uma borracha. Se o A tiver M elementos, que no caso eram 7 lapiseiras,
E o B tem N elementos, que no caso eram 5 borrachas. Então, o número de pares, ou seja, o número de elementos do produto cartesiano, é M vezes N, que no caso do exemplo era 5 vezes 7, 35. Então, o número de elementos do produto cartesiano é o número de elementos de A vezes, esse pontinho é vezes, né? O número de elementos de B é igual a M vezes N. Ok? Voltando a esse exemplo, o conjunto A dos livros de matemática tem 4 livros e o conjunto B dos livros de português tem 3. O número de pares que eu posso formar é 12, que são todas as maneiras de sair da loja com um livro de matemática e um de português. É um par de livros. Um de matemática e um de português. Tá? Vamos para um exemplo um pouquinho mais interessante. Vamos começar a ampliar nossos raciocínios. Um prédio tem 8 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair desse prédio? Bom, vamos raciocinar. O conjunto A, no caso, é o conjunto de portas de entrada. São 8 portas. Tá? São as portas por onde a pessoa entra. O prédio tem 8 portas, então o A, que são as portas de entrada, são 8. E o conjunto B das portas de saída é o mesmo conjunto. Porque eu posso entrar e sair pela mesma porta. Tá bom? Então A e B são o mesmo conjunto. Ok? Então eu posso entrar pela porta 1 e sair pela porta 1. Posso entrar pela porta 1 e sair pela porta 2. Ou posso entrar pela porta 2 e sair pela 2. Ou entrar pela 2 e sair pela 7. Quer dizer, a porta que eu usei para entrar pode ser a mesma da saída. Mas isso não tem problema, eu posso formar os pares mesmo assim. Então, em vez de ter um conjunto de lapiseiras e borrachas, eu tenho um conjunto de portas e o conjunto B é o mesmo conjunto de portas. Então, eu vou fazer o produto cartesiano, eu vou ter 8 vezes 8 pares. Dá 64 maneiras de eu entrar e sair do prédio. Tá? Aqui eu estou usando o princípio multiplicativo para 2 conjuntos iguais. Ok? Mesma coisa se eu for numa sorveteria que tem 10 sabores. E eu estou com muita vontade de tomar sorvete. E eu quero tomar 2. Então, quantas possibilidades eu tenho? Tenho 10 possibilidades para o primeiro sorvete e as mesmas 10 possibilidades para o segundo sorvete. Então, eu tenho 100 modos de tomar sorvete nessa sorveteria. É o mesmo exemplo das portas. Tá? Muito bem. Vamos agora melhorar um pouco mais nosso raciocínio, sofisticar um pouco mais. E se eu quiser agora entrar por uma porta, mas sair por outra? Eu não quero, né, sair pela mesma porta. Você vai pensar, isso é fácil, professor, é só pegar esses pares aqui, tá certo? E eu vou excluir alguns pares, por exemplo, esse par P1, entrar pela porta 1 e sair pela porta 1, ele tem que ser descartado. Assim como esse par P2, depois o par P3, até chegar no par P8. Se eu desenhasse isso aqui num tabuleiro de xadrez, seriam todos os pares que estão na diagonal. Então eu tenho no total 64 pares, mas 8 desses pares não servem. Mas eu posso raciocinar de outra forma também. Se eu usar a porta P1 para entrar, ela não pode ser usada para sair. Então, se eu usar a porta P1, eu só posso sair pela P2, ou pela P3, ou pela P4, e assim por diante. Então, aqui eu vou ter 7 possibilidades
Porque se eu usei a P1, eu não posso usar a P1 na saída. Então, aqui eu só tenho 7 possibilidades agora. Se eu usei a porta 2, de novo, aqui eu só tenho 7 possibilidades, que eu não posso usar de novo a porta 2 para sair. Então, isso vai me dar 8 possibilidades para a primeira porta, e para cada porta que eu escolhi, só tenho 7 opções para a segunda porta, porque eu não posso repetir a porta de entrada. Então, isso vai me dar 56. Ou, se você quiser, naquele raciocínio que falei aqui, você pega 64, tira 8 pares proibidos e vai dar 56 do mesmo jeito. Bom, isso também é princípio multiplicativo. Mas é o princípio multiplicativo sem repetição. Tá? O conjunto é o mesmo. Mas eu não posso repetir o elemento na segunda escolha. Tá bom? Então, aqui eu tenho meu conjunto A de portas com 8 elementos, né? E aqui eu tenho o conjunto D, que são os pares proibidos. Lembra que eu falei dos pares proibidos? P1, P1, P2, P2. Então, esse D vai ter 8 pares. Então, eu vou fazer o conjunto C, que é o A cartesiano A, que vai ter 64 opções, e vou tirar o conjunto D dos pares proibidos. Então, o tamanho desse conjunto C vai ser o número de elementos do produto cartesiano menos o número de elementos desse conjunto D. Então, isso vai ficar A vezes A, que dá 64, é o princípio multiplicativo, aqui, descontando os elementos de D. Tá? Então, aqui eu estou usando o princípio aditivo nessa primeira equação aqui, ao contrário, né? Em vez de somar os elementos de D, eu vou remover os elementos de D. É o princípio aditivo utilizado de maneira reversa, né? Então, eu pego esse conjunto de todos os pares e removo alguns pares. Tá? Então, eu tenho que subtrair em vez de somar. Isso vai me dar essa continha aqui, 8 vezes 8 menos 8, ou 8 vezes 7. Tá? Vamos continuar a sofisticar. Numa sala estão reunidos 5 homens, 6 mulheres e 4 crianças. De quantas maneiras eu posso selecionar uma pessoa qualquer? E de quantas maneiras eu posso selecionar uma tripla, formada por um homem, uma mulher e uma criança? Então vamos ver? O número de maneiras de selecionar uma pessoa é bem simples. Eu tenho um conjunto aqui com 5 homens, 6 mulheres e 4 crianças. Todos eles têm interseção nula. Tá? Então, esse conjunto é disjunto desse. H é disjunto de M, M é disjunto de C e H é disjunto de C. Sendo que H tem 5 elementos, o conjunto M tem 6 e o conjunto C tem 4. Se eu fizer agora o número de elementos da união, como esses conjuntos são disjuntos, basta eu fazer... aqui, desculpa, em vez de sinal de união, aqui é mais. Tá bom, pessoal? O número de elementos de H mais o número de elementos de M mais... Depois eu corrijo esse slide. O número de elementos de C. Vai me dar 15 possibilidades. Se eu pegar uma pessoa qualquer, tenho 15 opções. Ok? Se você fizer a união de todas as pessoas que estão aí nessa sala de espera, por exemplo, isso vai me dar 15 pessoas. Então, ao chamar uma pessoa qualquer, eu posso chamar qualquer uma dessas 15. Ok?
quantas maneiras eu posso selecionar um homem, uma mulher e uma criança? Bom, agora eu vou fazer um cartesiano, um produto cartesiano triplo. Eu vou pegar triplas, não são mais duplas, uma tripla formada por um homem, uma mulher e uma criança. Um elemento Hzinho do conjunto H, um elemento Mzinho do conjunto M e um elemento Czinho do conjunto C. Eu vou formar todas as triplas possíveis. O primeiro homem com a primeira mulher com a primeira criança. O primeiro homem com a segunda mulher com a primeira criança. E assim por diante. Quantos pares eu vou ter? Então, isso vai me dar 5 possibilidades aqui para a primeira coordenada, 6 para a segunda, 4 para a terceira, eu vou ter 5 vezes 6, 30 vezes 4, 120 triplas. Você pode imaginar que você está fazendo uma seleção. Você é do Departamento de Recursos Humanos e você está fazendo uma seleção e você separa os candidatos da seleção por áreas. Então, você separa os candidatos pelas engenharias ou pela computação. E aí você separa os candidatos pelas áreas e quantas equipes eu posso formar de modo a ter uma pessoa de cada área. Uma pessoa, um engenheiro, uma pessoa de computação e uma pessoa de alguma outra ciência exata, física ou matemática, por exemplo. Então, quantos grupos eu posso formar? De quantas formas diferentes eu posso fazer isso? Né? É o mesmo raciocínio. Então, estendendo aqui para a parte teórica, se eu tenho N conjuntos disjuntos A1, A2, até AN, disjuntos 2 a 2, ou seja, qualquer AI interseção com qualquer J dá vazio, se o I é diferente de J, claro, e o tamanho do A1 é M1, o tamanho do A2 é M2 e assim por diante. O conjunto da união vai ter a soma dos elementos de cada conjunto. No caso anterior, eu tinha 3 conjuntos. O N era igual a 3. Eu tinha homens, mulheres e crianças. Então, o N era igual a 3. Mas eu posso generalizar e ter mais conjuntos. Né? O pessoal da engenharia, o pessoal da matemática, o pessoal da computação, o pessoal da física, o pessoal da química. Posso ter vários conjuntos. Tá? Mas o raciocínio vai ser o mesmo. Ok? O tamanho do conjunto união vai ser dado pela soma dos tamanhos dos conjuntos de A1 até a N, que a gente pode usar a fórmula de somatório. Somar os MIs para ir variando de 1 até N, que é essa fórmula aqui. E eu posso fazer produto cartesiano generalizado. Eu posso fazer duplas, triplas, quádruplas. De modo geral, se tiver N elementos, eu digo que eu formo N-uplas. Então, se eu quiser formar N-uplas, então, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Quantas N-uplas eu vou ter? Eu vou ter esse número de M-uplas, M1 vezes M2, pontinhos, vezes MN. Esse símbolo aqui, esse maiúsculo, é de produtório. Assim como o anterior era de somatório, que é para somar, esse π maiúsculo é de produtório. Eu faço a multiplicação, o produto dos tamanhos dos conjuntos individuais. Tá? Um exemplo para tentar usar esses conceitos. Uma bandeira é formada por 3 listras, que eu devo colorir usando apenas as cores amarelo, branco e azul. Mas listras adjacentes não podem ter a mesma cor. Eu não posso pintar uma listra de azul e a outra listra do meio de azul. Tem que usar cores diferentes. De quantos modos eu posso colorir essa bandeira?
Isso aqui é uma maneira possível de colorir a bandeira. Então, a primeira listra da bandeira, ela pode ser colorida de 3 formas: ou amarelo, ou branco, ou azul. Digamos que eu usei o amarelo. Então, para a segunda listra, eu só vou ter 2 modos. Tá? Porque se eu fixei aqui o amarelo, o segundo só pode ser branco e azul. Tá? E uma vez que eu fixei a segunda listra, lembrando que a cor usada na listra 1 não pode ser usada na listra 2. E a lista 3, ela pode ser colorida, de um modo. Um errinho no slide aqui. Por que de um modo? Porque se eu já fixei aqui amarelo e branco, então isso aqui só sobrou o azul. Então o princípio multiplicativo vai me dar, sem repetição, 3 vezes 2 vezes 1. 6 maneiras diferentes. Tá? Que vão ser amarelo, azul e branco. Amarelo, branco e azul. Amarelo, azul e branco. Azul, branco e amarelo. Azul, amarelo e branco. E, finalmente, branco, amarelo, azul ou branco, azul, amarelo. São 6 possibilidades. Cada vez que você vai para a próxima escolha, tem que subtrair 1, porque é sem repetição. Então, para a primeira lista, eu tenho 3 possibilidades. E aí, para cada uma dessas possibilidades, para a segunda só sobraram 2 possibilidades. E para a terceira, aí só sobrou uma possibilidade, porque eu não posso repetir, né, a da primeira. Então, não posso repetir nenhuma cor nessa bandeira. Tá? Então, essa é uma maneira de você fazer o princípio multiplicativo sem repetir, sem repetição em nenhuma escolha. Então, o que você já escolheu não pode estar presente na próxima escolha, e assim por diante. Mais um exemplo. Um teste de matemática tem 20 perguntas. VOF. Quantos gabaritos possíveis tem esse teste? Bom, vamos lá. Cada pergunta tem 2 possibilidades de resposta, né? Verdadeiro ou falso. A pergunta 1 tem 2 possibilidades, a pergunta 2 também, até a pergunta 20, que também tem 2 possibilidades. Então, usando o princípio multiplicativo, vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 até a 20ª, o 20º fator. Então, dá 2 elevado a 20 gabaritos diferentes, que é um número bem grande, né? Isso aqui vai dar 1 mega, para ser mais exato. Quase 1 milhão de possibilidades. Né? Então, se você começar a chutar VOF, sem pensar nas respostas, tá? Você está chutando uma dentre 1 mega, aproximadamente 1 milhão de possibilidades. Então, a chance de você gabaritar é de 1 em 1 milhão. Aproximadamente, porque 2 elevado a 20 é um pouco mais do que 1 milhão, né? É 1024 vezes 1024. É 1 mega, para ser mais exato. Mas, para arredondar, a gente pode dizer que é perto de 1 milhão. Então, se chutar todas as perguntas, você tem uma possibilidade de 1 em 1 milhão, mais ou menos, de gabaritar. O que está acontecendo aqui? O conjunto é V e F. São 2 possibilidades, a letra V e a letra F. E o mesmo conjunto se repete, tá? Em todas as opções. Então, eu tenho 2 opções para o primeiro, mas eu posso repetir as opções do primeiro sem problema no segundo. Então, volto a ter de novo 2 opções para o segundo. Então, aqui
é o uso do princípio aditivo sem repetição. Quer dizer, com possibilidade de repetição. Desculpe. Mais um exemplinho interessante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Está indo muito rápido? Ou está dando para acompanhar legal? Professor Guilherme tem uma pergunta aí no chat. Pode perguntar. Ele não entendeu por que é 20 elevado a 2 ao invés de 20 vezes 2. Então, Guilherme, porque aqui eu estou fazendo duas possibilidades. Isso aí confunde bastante, tá? Mas eu tenho duas possibilidades para a primeira pergunta, duas possibilidades para. Suponha que tenho só 3 perguntas, para facilitar. Se eu tivesse só 3 perguntas, eu teria duas possibilidades para a primeira, duas possibilidades para a segunda e duas possibilidades para a terceira. Então, poderia ser VVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FVF, FFF, que são exatamente 8 possibilidades. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Para as duas da primeira, também tem as duas da segunda. Dá 4. E para essas 4 opções de primeira e segunda questão, tem mais duas da terceira. Então, para cada uma dessas 4 que você respondeu, VV, VF, FV e FF, tem mais duas opções da terceira. Então, para cada uma dessas 4, tem mais duas. Isso vai dar 8. Né? Então, não é multiplicar 2 vezes 20, é fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 20 vezes. Então, isso vai dar 2 elevado a 20. Ficou claro, mais ou menos, o raciocínio? O Guilherme pode responder pelo chat aí, eu olho aqui o chat. Ficou claro, né? Era a dúvida do Thales também, eu acho. O Thales é quem falou aqui na gravação. Ok, obrigado. Agora deixa eu ver aqui. Como é que eu faço para colocar a apresentação no mesmo slide? É Shift F5, eu acho. Você quer uma outra maneira de ver isso? Quantas vamos supor que você tem 3 bits. Uma palavra de 3 bits. Quantas palavras existem de 3 bits? O primeiro bit é 0 ou 1. O segundo bit é 0 ou 1. E o terceiro bit é 0 ou 1. Então, você vai ter 8 possibilidades. 000, 001, 010, 011, 100, 101, né? 110 e 111. Né? São 8 possibilidades, que são exatamente os números binários de 0 até 7. O número 0 é o 000 e o número 7 é o 111, fazendo no sistema binário. Né? Então, você tem que ir multiplicando. Então, fica uma potência. Tá bom? Ok. Considerando os algarismos de 1 a 6, quantos números naturais diferentes de 3 algarismos distintos eu posso formar? Olha aqui, pessoal, um raciocínio sem repetição. Eu não posso repetir os números. Vamos lá, então. Para formar números naturais de 3 algarismos,
eu tenho que preencher 3 posições. Posição 1, posição 2, posição 3. A P1 é a posição das centenas, P2 das dezenas, P3 das unidades. Então, está aqui um exemplo. 365. Eu não repeti nenhum número. Tá? Bom, então, se eu tivesse, lembrando que os números são de 1 a 6, tá? Para a primeira casa das centenas, eu tenho 6 possibilidades. Eu posso escrever aqui 6 números. Muito bem. Para cada número que eu escrevo aqui, eu não posso repetir o seguinte. Então, aqui eu só vou ter 5 opções. A segunda casa. Se eu coloquei o 3 aqui, eu não posso repetir o 3. Correto? Então, aqui eu só posso colocar o 1, o 2, o 4, o 5 e o 6. Só tenho 5 possibilidades. Tá? Mesma coisa se eu colocar o 1 aqui. Para a segunda casa, eu só poder colocar o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Só tenho 5 possibilidades. Então, para cada número que eu coloco aqui, eu só tenho 5 possibilidades aqui. Agora, dado que eu já fixei o primeiro e o segundo, que são pares, por exemplo, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, e assim por diante, eu vou ter aqui 30 possibilidades de começar. E aí, então, para cada possibilidade dessa, por exemplo, 36, só vão sobrar 4 possibilidades para cá. Eu já fixei o 3 e o 6, aqui só pode entrar o 1, o 2, o 4 ou o 5. Então, para cada uma dessas 30 possibilidades das duas primeiras casas, só tem mais 4 aqui. Isso vai me dar 6 vezes 5 vezes 4, 120 números diferentes. Ok? Princípio multiplicativo sem repetição. A primeira casa tem 6 possibilidades, a segunda vai ter uma a menos, 5, e a terceira vai ter uma a menos ainda, 4. Aí eu multiplico tudo, dá 120 números. E aí você pode conferir listando 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 1, 5, 2, 1, 6. Se você listar todas essas possibilidades, vai dar 120 números diferentes. Alguma dúvida de como foi resolvido isso? Ok? Se alguém puder para mim, no caso o Thales já fez isso para mim, eu agradeço, policiar o chat e Por sempre me avisa. enquanto, nenhuma dúvida aqui. Ótimo, obrigado. Se aparecer alguma, é só me avisar que eu paro na hora. Beleza. Obrigado. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos na base 10 existem? Agora é um exercício um pouquinho mais complicado, que eu vou considerar agora os algarismos de 0 a 9. Tenho 3 casas para preencher da mesma forma. Só que na posição 1, o 0 não entra. Por que o 0 não entra? Porque o 0 à esquerda eu não vou considerar. Tá? Então, na primeira posição, eu só tenho 9 possibilidades. Cada uma dessas possibilidades, na segunda, eu vou ter 9. De novo. Por quê? Porque aqui na posição 1 vão os números de 1 a 9. Certo? Na segunda,
o 0 já pode entrar, mas, por exemplo, se entrou aqui o número 1, o número 1 não pode repetir. Então, aqui eu vou ter os números de 0 a 9, excluindo o 1. Aí vai ter 9 possibilidades. Se aqui tiver o 2, aqui eu vou ter os números de 0 a 9, excluindo o 2. São 9 possibilidades. Se aqui eu tiver o 3, aqui vão estar na posição 2 os números de 0 a 9, excluindo o 3. E assim por diante. Então, para as 9 possibilidades que eu tenho aqui, para cada uma delas, eu faço mais 9 aqui. Isso vai me dar 81 possibilidades de números. Só se eu tivesse P1 e P2, mas ainda tenho P3. Mas se eu já fixei 2 números aqui só me sobram 8. Desses 10 aqui, eu só vou ter 8. Diferente dos 2 anteriores. Então, isso vai me dar 9 vezes 9, 81, vezes 8, né? 648 vezes. Esse aqui foi um pouco mais complicado, porque a tentação aqui é fazer 10 vezes 9 vezes 8. Só que a primeira posição não pode ter 0. Então, aqui começa de 9, depois vem 9 sem repetir e depois vem 8. Ok? Outra forma de fazer, às vezes tem pessoas que fazem outro tipo de raciocínio. Aqui eu comecei a raciocinar da posição P1. E se eu começasse a raciocinar, professor, da posição P3, eu posso fazer isso também. Tem que dar a mesma coisa. Se eu começar a raciocinar do P3, eu vou ter 10 possibilidades, que aqui o 0 vale. E aí, indo para a posição P2, aí eu vou ter 9. Ok? Agora, na posição P1, agora, que são elas? Se eu já usei o 0, tá? Então eu tenho mais 8 para colocar aqui, se eu já usei o 0. Beleza? Agora, se eu não usei o 0, eu só tenho 7. Se nenhum desses dois números aqui é 0, eu não posso botar o 0 aqui. Então, aqui eu só teria 7. Então, aqui eu estou quebrando o meu problema em 2 possibilidades. Né? Olha que interessante. É um raciocínio um pouco mais complicado. Quebrar o problema em 2. O primeiro problema, você ignora o fato do 0 não estar na posição P1, e aí você conta todas as possibilidades. 10, 9, 8, 720. Né? E depois você tem que tirar as opções em que o 0 está aqui. Agora você conta os números de 3 algarismos que tem apenas o 0 na posição 1. Se aqui tiver 0, quantos números vão ter aqui? Uma possibilidade na posição P1, que é o 0. Na posição P2, 9 possibilidades. Na posição P3, 8 possibilidades. Dá 72. Com o 0 aqui. Então, voltando. Nesse slide aqui, são todas as possibilidades. 10 para o primeiro, 9 para o segundo, 8 para o terceiro. Mas aí eu estou contando números que tem o 0 aqui à esquerda. Na segunda vez, eu conto todos os números, entre aspas, que tem 0 aqui. São 72 números. Aí eu vou pegar o 720 do slide anterior, subtraio o 72 desse slide aqui, que são os proibidos, e eu vou obter de novo os mesmos 648 que eu obtive naquele meu primeiro cálculo, começando a fazer da posição 1. Aqui eu fiz direto e deu
648. Começando da P3, tive que fazer duas possibilidades. Fiz o total, subtraí de 72. Aí deu os mesmos 648 números. Alguma dúvida? Por Ficou enquanto, não. tudo. Não, né? Eu cometi uma gafe aqui num slide, eu vou ter que voltar. Foi no problema da bandeira. Vocês me dão um instantinho aqui, que eu cometi uma gafe no problema da bandeira, daquelas listras da bandeira. Sim. Cometi uma gafe aqui. Por que eu cometi uma gafe? Vou falar para vocês por quê. Eu propus um problema para vocês e resolvi outro. Esse aqui é o problema. Listras adjacentes não podem receber a mesma cor. Então, se eu botei amarelo aqui, eu posso repetir o amarelo aqui. Eu só não posso colocar o amarelo adjacente. Esse foi o meu erro. Eu enunciei um problema e resolvi outro. Então, para resolver ele direito, vou voltar, tá? Que eu errei, pessoal. Vocês me desculpem. Sabia que eu tinha errado em alguma coisa. Vocês entenderam que apenas listras que são adjacentes é que não podem ter a mesma cor. Se elas não forem adjacentes, podem. Por exemplo, eu posso ter uma bandeira azul, branca e azul. Não tem problema, porque o azul não está encostado no azul. Tá? Então vamos refazer o raciocínio. A primeira listra pode ser colorida de 3 modos. E a segunda de 2, porque eu não posso repetir o amarelo. A cor usada em L1 não pode ser usada em L2. E para o L3? Agora para o L3 é o seguinte: se eu usei aqui amarelo e aqui eu usei branco, aqui eu só não posso usar branco, mas posso voltar a usar o amarelo. Então aqui eu tenho duas de novo. Entenderam? Aqui eu botei amarelo. Se aqui eu botei branco, aqui pode voltar a ter amarelo ou azul, só não pode ter branco. Então aqui eu tenho 3 opções. Aqui eu teria 2 e aqui mais 2. Então ficaria amarelo, branco e aqui pode ser amarelo ou azul. Depois aqui pode ser azul, por exemplo. Então aqui eu tenho 2 opções. E aí aqui eu teria 2 de novo, porque eu posso repetir a primeira. Então isso não vai me dar 6. Vai me dar 3 vezes 2 vezes 2. Vai me dar 12 formas diferentes. Tem 12 bandeiras diferentes. Então aqui não é 1. Aqui é 2. Tá certo? Se vocês quiserem, a gente pode listar todas as bandeiras possíveis, né? Que podem ser amarelo, branco, amarelo, amarelo, azul, amarelo, né? Depois amarelo, branco, azul, amarelo, azul e branco. Então, com amarelo tem 4 opções, recapitulando: amarelo, branco, amarelo, amarelo, azul, amarelo, amarelo, branco, azul, amarelo, azul e branco. Então, colocando amarelo aqui, eu tenho 4. Logo, se eu colocar branco aqui, tem mais 4. E se eu colocar azul aqui, também tem mais 4. Então, vai dar 12. É 3 vezes 2 vezes 2. Depois eu vou corrigir esse slide aqui. Eu vou colocar 2 aqui para ficar tudo certo. Então, vocês entenderam esse probleminha aqui? Eu
eu listei eu coloquei um enunciado e resolvi outra coisa. E ficou confuso. Eu ainda errei aqui no slide, então eu vou consertar aqui. Tá? Bom, chegamos ao final da aula, pessoal. Eu falei 1 hora. Tá? Então, vou encerrando por aqui. Até a meia-noite vocês podem postar o primeiro trabalhinho. Alguém está me perguntando quanto às correções dos trabalhos. Você quer... Qual é a sua dúvida? Não entendi exatamente. Guilherme está me perguntando pelo chat se... Como é que eu vou fazer a correção? É isso, Guilherme? Vocês vão entregar... Não, eu vou deixar o trabalho corrigido dentro do Classroom. Tá bom? Eu vou... Quando você receber a nota do seu trabalho, você vai entrar no Classroom e você vai ver que eu fiz uma série de observações com a pontuação de cada questão. Ok? Então, a correção já vai ficar online para você dentro do Classroom. Beleza? Para cada questão eu faço um comentário. Se ela tiver certa, eu não comento nada. Se ela tiver alguma imprecisão, eu já faço a observação ali. Você vai poder ver as minhas observações ali. E já vai vir a nota com as minhas observações para cada questão. Tudo dentro do Classroom. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Mais tarde eu vou postar os slides corrigidos dessa aula e o vídeo, que eu tenho que encerrar, inclusive.